Shalom, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Hoje é o capítulo 11 de Primeiras Crônicas, primeiro livro das Crônicas. No capítulo 11, nós vemos Davi ungido rei de todo Israel. E vocês sabem que esses assuntos aqui já estudamos no livro dos reis. Primeiro e segundo livro dos reis também se tratou desses assuntos de Primeira Crônicas, Segunda Crônicas. Eles são assuntos repetidos. Mas você sabe que se Deus colocou repetidos é porque nós precisamos. Tenho certeza que já não lembrávamos mais de como foi que Davi foi ungido rei, como foi que Davi conquistou Sião, os valentes de Davi. A gente já está esquecido. E mesmo se não tiver esquecido, melhor ainda, porque se você está com tudo na mente, isso vai ficar melhor ainda depois que você relê os assuntos que você já viu. E nosso Deus, ele não é nenhum bobo. Ele conhece o ser humano que ele fez e sabe muito bem que a gente gosta de entrar em outras coisas na nossa mente, vai entrando e a gente não fica somente com o assunto na mente, a gente vai estar sempre conhecendo outras coisas, outras leituras, mesmo que seja boa leitura de livros baseados na Bíblia e a gente fica empolgado, muita coisa vai entrar na nossa mente dia a dia. E Deus não quer que você esqueça, a prioridade dele é a Bíblia. Você pode ler livros que sejam baseados na Bíblia e serão edificados também, mas a prioridade dele é a fonte, é ele falando direto. Então ele repete, para que as outras coisas que entram na nossa mente, mesmo que sejam coisas boas, mas que não sejam acima da sua palavra. Mesmo que seja baseado na palavra, mas ele quer que você ouça a voz dele direta. Aqui é a fonte, é a voz dele direta. Por isso está repetindo aqui. Davi ungido rei, nós já sabemos. Vamos somente reler. Vocês sabem que vocês releem no discipulado, juntamente com seus discipuladores. Os discipuladores sabem disso. Porém, eu apenas estou falando e vou passando, porque eu estou apenas para estimular vocês. Aqui é curso superior. Aqui é o lugar da gente fazer nosso doutorado, nosso mestrado. Então, o professor não fica mais paparicando, ele dá o assunto e o aluno estuda. Já sabe como fazer. Relê a conquista de Davi, a conquista de Sião, relê os valentes de Davi, que você já viu tudo direitinho, a lista dos valentes de Davi, vão reler novamente. Quem está mandando não sou eu, quem está mandando é Deus. Ele não ia escrever 1189 capítulos da Bíblia para a gente simplesmente olhar. Ah, isso aqui eu já vi no livro dos reis, não vou ler mais. Não, ele já imaginou que Deus tem algum tempo a perder? Ele ia colocar tudo aqui novamente que ele colocou nos outros livros, repetindo, só porque queria fazer gracinha para a gente. Então, leiamos também tudo que ele botou aqui no capítulo 12 de 1 Crônicas. Ele está falando do exército de Davi, novamente. Está falando do exército que proclamou Davi como rei em Hebron, novamente. E aqui no capítulo 13, Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. Que é uma leitura, algo tão lindo, né? Novamente. Davi procura trazer a arca. É o capítulo 13. Aí nós ficamos com esses três capítulos, 11, 12 e 13. Eu tenho certeza que vai ser uma delícia, porque vocês vão assimilar mais. E o propósito de Deus é esse, que você cada vez mais viva desatado na palavra, porque aí você não vai pecar. Se você esconder a palavra dele no coração,
notar tudo isso que ele está repetindo e ver o valor que é para nós, ver os erros dos filhos de Deus e ver o amor dele incondicional, o perdão dele, a misericórdia dele. Isso faz nos lembrar a misericórdia dele também para nós, porque ele é o mesmo Deus aqui, na antiga aliança. Hoje, na nova aliança, ele continua sendo o mesmo Deus. Isso não nos dá motivo para a gente repetir os erros dos personagens aqui, de Gênesis até Malaquias. Não é para a gente repetir os erros, é para a gente correr deles, ter pavor desses erros que eles tiveram, porque Deus perdoou, amou com amor sem igual, um amor incondicional, veio o perdão, mas teve as consequências dos pecados. Você vê o amor de Deus com Davi, ele fez aquele pecado gritante, e tinha os ouvidos de Israel, creio que você está lembrando. Se não está lembrando, está aqui recordando tudo nesses capítulos. Ver o pecado gritante de Davi e ver como Deus cuidou de Davi de uma maneira tremenda, dando essa velhice maravilhosa. Mesmo ele sofrendo as consequências do pecado, mas o Senhor manteve a sua fidelidade, perdoando, permitindo que ele fosse cada vez mais santificado, porque cada consequência que ele ia sofrendo, ele ia pedindo a Deus para não fazer mais, e não fez, não repetiu o pecado, que fez chamar a atenção de todo Israel, e terminou daquele jeito. Vocês viram que está vendo novamente aqui, né? Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, e a gente fica nesses 3 capítulos só para reler e guardar no nosso coração tudo que Deus está falando aqui. Ele está falando em tudo aqui. É aqui a voz do Senhor. Então vamos continuar vendo as repetições de Deus, que elas só vão ser para o nosso bem. Você lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não diga, pronto, já estou ótimo, já li a Bíblia toda. Nós vamos de Gênesis e Apocalipse e vamos voltar no outro ano, lendo novamente. Você que é discipulador, vai rever tudo com os seus novos discípulos, e esses discípulos que vão sair das suas mãos, depois de uma leitura completa da Bíblia, para fazer o mesmo com outras pessoas, ganhar, consolidar, discipular e enviar, eles vão repetir novamente, porque agora estão ouvindo com os discipuladores. Depois eles serão discipuladores também e estarão novamente repetindo tudo com os seus discípulos. E aí ele vai, a partir daí, o tempo todo ser discipulador e o tempo todo, cada ano, cada período que pegar uma pessoa, quer dizer, vai ganhar várias pessoas no ano, cada pessoa dessa que ele vai pegar vai estar numa sala também, sendo discipulado. E quem é que vai repetir tudo? O discipulador. E quem é que vai ouvir as repetições? Os novos discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Nós estamos numa caminhada maravilhosa, caminhada de excelência, onde jamais vamos perder de vista a palavra. Os discipuladores que vão continuar sempre discipulando, vão ficar perito na palavra, não vai abrir a boca para em lugar nenhum que não seja a palavra, e é tudo que Deus quer, que onde nós chegarmos, nós falemos das maravilhas dele que está contida nesse livro. Os discípulos que vêm para as mãos de cada discipulador, quando tiver completo o estudo do discipulado, já vai também fazer o mesmo com os seus discípulos, porque todos terão discípulos, 12 discípulos para cada pessoa que receber Jesus nesse Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, estará numa caminhada que só tem um foco, ganhar vidas. Então, são 12 discípulos para cada um de nós. Enquanto Deus estiver nos mantendo aqui na terra, enquanto Deus estiver nos entregando pessoas, que é Ele que entrega, nós temos a obrigação de falar que todos que aceitam Jesus, esses são filhos de Deus, e perguntar a pessoa se também quer ser filho de Deus. É João capítulo 1, versículo 12, e a pessoa aceitando, porque quem vai fazer a conversão é o Espírito Santo,
Mas você vai levar para cada pessoa que você encontrar na sua vida essa palavra. João, capítulo 1, versículo 12. Você já é filho de Deus? É a pergunta que você faz. A pessoa vai ficar assim naquele choque, né? Porque todos pensam que são filhos de Deus. Aí você não se incomode, não. Se você ainda não tem a certeza, ou se você está achando que é, sem receber a Jesus, saiba que é a sua oportunidade agora. Você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida? A partir daí você passa a ser filho de Deus e ter a promessa de, no dia que Ele venha buscar a igreja, você ir junto conosco. E você começou a introdução, quem faz a obra é o Espírito de Deus. E daí em diante, já sabe, ganhou, a pessoa é dos escolhidos de Deus. Se é um dos escolhidos, quando você falar isso, ele vai ter o coração maleável e preparado por Deus para receber Jesus. E ele recebe Jesus e você já ganhou essa vida e tem por obrigação cuidá-la. Porque nenhum bebê come sozinho. Quando a pessoa aceita, é um bebê espiritual. E aí agora você vai dar o alimento, que é o estudo da consolidação. Depois você vai dar o estudo do discipulado, que é isso que você está fazendo. E aí, prosseguiremos. Aqueles que estão prontos, depois de um ano, ele vai também fazer o mesmo. Isso não quer dizer que ele não continua falando de Jesus mesmo enquanto está fazendo o seu discipulado. Mas a eficiência para ele começar a fazer essa obra é depois de um ano de ter estudado a Bíblia, porque já tem tudo que precisa para falar. Não é somente um estudo limitado da consolidação, mas é um estudo longo de 1.189 capítulos da Bíblia. E ele estará solto, desatado, que já foi preparado pelo Senhor para continuar a obra do discipulado com outras pessoas. Então, louvado seja Deus, porque sabemos que estamos realmente direcionados pelo Espírito Santo. Sempre é Ele. Se Ele não nos ajudar, nada podemos fazer. E Ele está nos ajudando, nos mostrando o caminho da vitória. Se nós queremos ter um ministério vitorioso, onde o diabo não possa prevalecer, temos que estar com a palavra. O nosso Senhor Jesus, quando passou pelo deserto, o diabo foi tentar justamente com a palavra distorcida, pensando que Jesus ia ser enganado. A palavra distorcida encanta muita gente. Você vê quantas pessoas estão aí na internet bradando com a palavra distorcida e bombando, porque são pessoas que não foram escolhidas por Deus, que são enganadas, e algumas escolhidas por Deus também são, mas graças a Deus que as escolhidas vão conseguir se livrar, porque Deus, quando escolhe alguém, não tem como ela ficar no engano a vida toda. Mas é isso que nós temos visto. O diabo bombando na internet com a palavra distorcida, falando coisas que Deus não falou e encantando a todo mundo, a muita gente. Mas nós sabemos que o Senhor nos entregou tudo o que temos que fazer. O estudo da palavra sem distorção. O melhor de tudo é saber que nós estamos lendo a palavra e não estamos acrescentando nada que venha a ser heresia. Se por acaso você detecta alguma coisa que não está entendendo, nos procure, porque nós sabemos que estamos falando o que Deus tem falado conosco, de interpretação aqui, da maneira mais simples. Tenho feito alguns estudos teológicos, mas não estou colocando as partes mais difíceis em termos de teologia. Estou falando de maneira simples para todos entenderem. Aqui, desse jeito que eu estou falando, todas as pessoas entendem. Mas se alguém quer se aprofundar na teologia, pode nos procurar. Marcamos horário na nossa casa. Eu estarei conversando com você, me aprofundando mais. Mas aqui, como eu estou fazendo, é simples para todos entenderem. E sem distorção. Se por acaso houver alguma coisa que você achou que foi distorção, não fique em secreto. E nem passando para outras pessoas. A pessoa certa sou eu, para você vir conversar e me dizer onde foi que teve a heresia, porque eu não sou perfeita, eu posso de repente dar alguma coisa que você entendeu por heresia e eu vou lhe explicar. E se foi heresia de verdade, eu vou me arrepender e tirar dos estudos aquilo que foi achado como heresia. Eu espero que não tenha nada de heresia em nome de Jesus, porque quando Ele me convocou para falar essa palavra,
para estar conduzindo o ministério, andar na palavra, meditar todos os dias, tenho certeza que Ele já colocou na minha mente tudo o que eu tenho que falar, de uma maneira simples para que todos entendam. Vamos parar aqui, nós ficamos com 3 capítulos, somente para ler, e fiz os comentários necessários para os meus queridos discípulos, que são do Senhor Jesus, mas estão nas nossas mãos, e todo esse ministério que Deus escolheu para estar ganhando esta cidade para o Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.